Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. A pessoa que deseja entrar no reino de Deus, ela precisa ir contra as ideologias que o mundo apresenta. Pois é, enquanto o mundo ele caminha para um lado, Deus ele caminha para outro. Enquanto o mundo ele corre desesperadamente para um lado, Deus, a fé, a palavra de Deus, ela nos manda, nos orienta para outro caminho. Tanto que você pode perceber que o mundo, ele sempre está se opondo à palavra de Deus. Por exemplo, Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Jesus mandou ir até ele, só que o mundo, quando a pessoa ela está triste, a pessoa ela está abatida, o que o mundo propõe para a pessoa? Não, vai curtir, vai para uma festa, vai afogar as mágoas na bebida, vai fumar, vai se divertir. É o que o mundo oferece, é o que o mundo propõe. Só que Jesus ele manda ir até ele. Jesus ele diz também que aquele que conhecer a verdade vai libertar a pessoa. Só que o mundo, ele faz parecer uma prisão ser cristão. O mundo, ele faz parecer que servir a Cristo, obedecer à palavra de Deus, é uma prisão, que a pessoa não tem liberdade. Só que Jesus, ele disse que a verdade libertaria a pessoa. Outro exemplo também é que Jesus, ele disse que nem todo o que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Só que o mundo, ele faz a pessoa pensar, qual é a ideia do mundo? Todo mundo vai ser salvo. Mesmo que a pessoa ela faz tudo contra a palavra de Deus, se a pessoa acredita em Deus, então ela vai ser salva. Você vê por aí que as ideias do mundo, elas se opõem às ideias da fé. Então, se você deseja permanecer, se você deseja continuar nos caminhos de Jesus, tome cuidado com quem você ouve, cuidado com as coisas que falam para você e entra dentro de você, cuidado com quem você dá ouvidos. Sempre filtre bem aquilo que você ouve, os conselhos que você ouve. Não é que você vai precisar rejeitar, ficar vivendo num bunker e não andando mais no mundo. Não, você vive aqui, você mora aqui. Jesus disse na oração com Deus: eu não peço que o Senhor tire os cristãos do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então, você vai continuar vivendo aqui, mas é preciso que a pessoa que deseja entrar no reino de Deus, que ela vá para o lado oposto do que o mundo oferece, que ela vá para os caminhos de Deus. E a Bíblia, ela é clara que o diabo, ele vai tentar tirar as pessoas do caminho de Deus. Ele tem pouco tempo, a Bíblia diz isso, que o diabo tem pouco tempo e vai tentar tirar as pessoas do caminho de Deus. Então, a pessoa que deseja, ela precisa sempre olhar para o alto, sempre olhar para o alvo dela e não sair dos caminhos da fé por nada. E é possível. Na Bíblia nós temos um exemplo muito interessante que nós vamos ler aqui hoje. Você sabe que Jesus, ele criticava a hipocrisia da maioria dos escribas. A maioria dos escribas da época de Jesus eram hipócritas e Jesus os repreendia, os criticava. No livro de Marcos, no capítulo 12, no versículo 38, olha só o que Jesus disse sobre alguns escribas. E dizia-lhes em sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Estes receberão mais grave condenação. Então, a maioria dos escribas, você percebe aqui que eram pessoas hipócritas, pessoas corruptas, pessoas que não temiam a Deus em nada, pessoas que não se preocupavam com as pessoas. Você vê que eles devoravam as casas das viúvas. Isso quer dizer que eles se aproveitavam delas com o pretexto de fazerem largas orações. Então, você vê que a maioria dos escribas estava andando por um caminho torto, um caminho errado. Só que um
especificamente um escriba, embora tivesse ali no grupo dele todos esses maus exemplos, esse escriba, ele não se contaminou, ele não se corrompeu. E nesse mesmo capítulo, no livro de Marcos, no capítulo 12, agora nós vamos ler sobre a passagem que fala sobre ele. Também era um escriba, mas ele não se deixou influenciar pela má conduta, pela péssima referência que ele tinha dos outros escribas. Vamos ao texto sagrado. E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, Jesus com os saduceus. Jesus tinha disputado com os saduceus. Sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha só agora. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aquele escriba tinha a péssima referência dos colegas escribas também, que trabalhavam juntamente com ele. Só que ele escolheu não se corromper. Ele escolheu continuar nos caminhos de Deus, nos caminhos da fé. Isso mostra que é possível. Isso mostra que é possível viver aqui nesse mundo, enquanto estamos vivos aqui, sem se corromper, sem deixar a Jesus. Há quem possa pensar: ah não, mas viver aqui hoje em dia no mundo é praticamente impossível não se corromper. Segundo o que vemos da palavra de Deus, não é impossível. É possível permanecer sem se corromper. E é isso que a pessoa que deseja entrar no reino de Deus, ela precisa fazer. Olhar para Jesus e não se contaminar com as ideologias que esse mundo apresenta. Nós estamos chegando ao final desse vídeo e se essa mensagem te ajudou, compartilhe com alguém que você sabe que também vai ser beneficiado por esta mensagem. E que o Senhor nosso Deus, que é Deus Todo-Poderoso, abençoe a sua vida e a sua família e o seu trabalho e tudo o que você fizer grandemente, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.